Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana, meditando, na palavra de Deus, pedindo a Deus sabedoria, graça. Amém, Tiago, amém. Pedindo a Deus uma direção, do que falar. E precisamos entender algumas coisas. A nossa vida, ela é fruto das escolhas e decisões que fazemos. A nossa vida, ela é fruto das decisões e das escolhas que fazemos. Entenda que você é o reflexo daquilo que você plantou, você é reflexo daquilo que você decidiu, daquilo que você escolheu. A nossa vida é uma vida cheia de decisões. E é interessante que as decisões começam a partir do momento em que você acorda. Quando você acorda, você já tem inúmeras decisões para fazer, desde as mais simples até as mais complexas. Por exemplo, quando você acorda, você precisa decidir que roupa que você vai vestir, você precisa decidir que horas que você vai tomar o seu café da manhã, o que você vai tomar no seu café da manhã. Isso são decisões simples, mas não deixam de ser decisões. A nossa vida, ela é resultado das decisões que tomamos. Nunca esqueça disso. Você é resultado, você é reflexo das escolhas e decisões que você faz. Entenda que toda escolha e toda decisão, ela vai gerar em nós consequências, porque nós somos frutos, resultados das decisões que fazemos. Eu não sei se você sabe, mas a gente toma decisões desde o momento que acorda até o momento que a gente vai dormir. Porque até para ir dormir, temos que decidir a hora que vamos deitar. Eu sei que o sono às vezes fala mais alto, mas eu preciso decidir ir para a cama e dormir. Então, a nossa vida, ela é cheia de decisões. Agora, existem decisões mais complexas, existem decisões mais sérias, existem decisões que vão gerar reflexos por anos e anos na nossa vida. E é sobre essas decisões que eu quero falar nesse devocional. E eu quero começar esse devocional lendo o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Queridos, a base para qualquer tomada de decisão na nossa vida deve ser a sabedoria que vem de Deus. Quer ser sábio? Peça a Deus. Ore a Deus falando: Senhor, me enche da tua sabedoria. Me enche da tua sabedoria, porque a palavra de Deus é muito clara. Tiago é muito claro quando diz: se você não tem sabedoria, se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus. Peça a seu Pai, que a todos dá livremente. Entenda que Deus tem prazer de nos abençoar com a sua sabedoria. E Ele faz isso de boa vontade. Ele lhe concede isso, a mim e a você, de boa vontade. E o tema do nosso devocional hoje é 4 luzes para uma decisão. 4 pontos importantes que eu e você devemos prestar atenção, devemos fazer antes de tomar qualquer decisão na vida, principalmente aquelas que são as mais importantes, aquelas que vão sofrer resultado para você, para sua família, para sua casa, aquelas que vão gerar longos resultados e consequências.
Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje, como eu, que de repente está vivendo alguma situação na vida hoje, fruto de uma decisão que foi tomada há anos atrás, mas que ainda está refletindo na vida hoje. Então hoje a gente vai falar isso sobre 4 coisas importantes que eu chamei de luz, 4 luzes, 4 claridades que vão nos ajudar na hora de tomar as decisões na nossa vida. De repente você hoje precisa tomar uma decisão. De repente durante essa semana você precisa tomar algumas decisões. Então que esse devocional fale ao seu coração. Que essa palavra de hoje seja ministrada no seu coração, na sua mente, e que você possa sair daqui carregado da palavra e que ela possa te ajudar a tomar a decisão correta. Antes de qualquer coisa, lembre-se, antes de qualquer tomada de decisão, lembre-se de algumas coisas importantes. Você nunca deve tomar decisão nenhuma quando você está profundamente desapontado ou profundamente angustiado, angustiada, ou quando você está profundamente frustrado ou frustrada. Não tome nenhuma decisão assim. Não tome nenhuma decisão quando você estiver fisicamente exausto. Às vezes você toma uma decisão porque você não quer mais resolver aquilo, quer descansar e você acaba tomando uma decisão precipitada. Não tome nenhuma decisão quando você estiver completamente exausto, exausta. Não tome nenhuma decisão quando você estiver cheio de raiva, ou irado, ou irada, ou bravo, ou brava. Não. Não tome decisões quando você estiver com seus sentimentos à flor da pele. Não tome nenhuma decisão assim. Não tome decisão quando você estiver triste demais, abatido, abatida, deprimido, deprimida. Queridos, os extremos não são ambientes para se tomar decisão. Não tome decisão quando você estiver feliz demais. Não tome decisão, de repente, quando você estiver triste demais. São coisas que você precisa tomar cuidado. Tome decisão quando você estiver calmo, tranquilo, em paz. Em paz. Porque quando a gente acaba tomando decisão dessa forma, a gente acaba dizendo coisas, fazendo coisas que lá no fundo não gostaríamos de ter feito e não gostaríamos de ter decidido. Não tome nenhuma decisão, por exemplo, quando você se sentir pressionado, pressionada. Se alguém, por exemplo, falar para você, olha, eu preciso de uma decisão hoje. Então, diga para a pessoa, então a minha decisão hoje é não. Agora, se você quiser esperar mais um pouco, eu vou orar a Deus, eu vou de repente conversar com a minha família, e aí eu posso ter uma outra resposta para você. Mas se você precisa da resposta agora, ela é não. Ela é não. Tenha coragem de dizer, ainda não tenho a decisão que você precisa. Eu preciso de mais tempo. E se a pessoa começar a falar, não, eu preciso da decisão agora, hoje, a decisão é não. Não tome nenhuma decisão sob pressão. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E, de preferência, um conselho sábio, nunca tome uma decisão no dia. Se chegou para você hoje, agora, nesse exato momento, uma decisão a ser tomada, não tome hoje. Reflita. Vá para casa. Põe a cabeça no travesseiro. Se coloque diante da presença do Senhor. Se coloque diante da tua família. E aí sim, você toma a decisão. Claro, existem decisões, geralmente são decisões emergenciais, que aí é a sabedoria do alto que você precisa para tomar essa decisão. Mas a grande maioria delas, não tome na hora. Sempre tenha coragem de dizer, ainda não tenho uma decisão, preciso de mais tempo. Eu separei aqui 4 luzes, 4 questões que vão me ajudar
e te ajudar a tomar a decisão necessária no momento certo, na hora certa e de preferência em Deus. Em Deus. A primeira luz que eu quero compartilhar com vocês antes de tomar qualquer decisão é a oração. A oração. Não tome nenhuma decisão antes de orar a Deus. Não tome nenhuma decisão na sua vida antes de orar a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, muito conhecido de todos nós. Jesus diz: peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Então ore a Deus o buscando, pedindo resposta, pedindo sabedoria e graça para tomar uma decisão. Queridos, uma coisa muito importante na tomada de decisão, e isso vem através da oração: não tome nenhuma decisão quando existir uma ponta de dúvida sobre a decisão que você vai tomar. Se existe uma ponta de dúvida, não tome a decisão. Se existe um questionamento, se existe alguma coisa que de repente você não está se sentindo em paz, não tome decisão. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para você tomar uma decisão, essa paz, ela precisa estar no seu coração e na sua mente, o guardando. Só tome a decisão quando você estiver totalmente em paz. Entenda que a paz de Cristo deve ser o árbitro, deve ser o juiz do seu coração na tomada de decisão. Por isso que você precisa de tempo para decidir, não precisa decidir naquele dia, naquele momento, porque você precisa estar cheio de paz. Aprenda isso, não tome nenhuma decisão na sua vida, seja ela qual for, principalmente as mais complexas, que vão gerar consequências duradouras. Não tome nenhuma decisão se você não estiver em paz. Surgiu dúvida, não faça. Surgiu um questionamento, não faça. Esteja em paz. Essa paz, ela deve ser o juiz, o árbitro no seu coração para a tomada de decisão. Ore a Deus. Ah, pastor, mas se Deus não responder, não tome decisão. Ah, mas se Deus não me direcionar, não tome decisão. Porque se você buscou no Senhor uma resposta para que você venha tomar uma decisão, tenha certeza, Deus ele vai te responder. Se Ele não te responder, é porque você ainda não pode tomar a decisão que você precisa tomar. Prorrogue, continue em oração, persevere, continue na presença de Deus, continue se consagrando, continue buscando, continue pedindo, continue batendo na porta, como Jesus Cristo disse. Quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre. Mas poupe de ter resultados de repente não muito agradáveis por uma decisão inesperada, premeditada, mas assim bem de qualquer jeito, não. Mantenha-se em paz. Fale com Deus de forma íntima. Por isso que a gente sempre fala aqui nos devocionais. Oração é uma vida diária, é um estilo de vida. Por isso se coloque em oração todos os dias.
todos os dias. Orar é falar com Deus intimamente, de forma íntima e profunda. Sabe, na intimidade com Deus, o nosso coração encontra paz nas tomadas de decisões. Seja um homem íntimo de Deus, seja uma mulher íntima de Deus. Queridos, a intimidade com Deus nos salva de tanta coisa. A intimidade com Deus nos poupa de tanta coisa. Seja íntimo do Senhor. Seja íntima do Senhor. Tenha certeza que na hora de tomar as decisões, essa intimidade vai ser decisiva para as tomadas de decisões. Então a primeira luz que eu quero compartilhar com vocês, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus. Sabe, o ser humano tem o costume de deixar a oração para o final. A oração deve ser o início de todas as coisas. A oração deve ser o ponto de partida. Antes de começar esse devocional, eu já orei. Orei a Deus. Estive aqui num momento a sós, eu, meu Senhor. E depois eu orei, eu entrei no devocional e a gente vai orar também no final do devocional. Mas tudo que você fizer, ore antes. Ore antes. Amém? A segunda luz que eu quero compartilhar com vocês antes de você tomar qualquer decisão. Avalie as circunstâncias. Avalie as circunstâncias. Todas as circunstâncias que fazem parte dessa tomada de decisão, elas precisam ser analisadas profundamente. Todos os prós e os contras devem ser levados em consideração. Não despreze nenhum fator das circunstâncias. Não despreze nenhum fator das circunstâncias. Olha o que Provérbios capítulo 14, versículo 15 nos diz. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê onde pisa. Eu vou repetir. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Queridos, você tem uma família. Você tem pessoas que caminham com você. Você, de repente, tem pessoas que dependem de você. Você precisa avaliar tudo isso antes de tomar qualquer decisão. Não tome decisão pensando só em você. Não seja um homem ou uma mulher que pensa só em você, não. Na hora que você for tomar uma decisão, principalmente aquelas mais complexas, aquelas que vão gerar resultados, como eu falei, longos na sua vida, avalie as circunstâncias, meça os prós, os contras, põe na balança, vê o que pesa mais. Olhe para a sua família, olhe para a sua casa. Quantos homens e mulheres tomaram decisões pensando em si mesmo e afundaram a sua família? Eu conheci um monte, conheço um monte, com famílias destruídas por causa de um passo errado, porque o inexperiente acredita em tudo, mas o homem prudente vê aonde pisa. O homem prudente vê aonde pisa. Não tome decisões por impulso, achando que está tudo bem, porque a sua família pode sofrer com isso. A sua casa pode sofrer com isso, as suas finanças podem sofrer com isso. A sua intimidade com Deus pode se abalar com isso. Avalie sempre as circunstâncias, o que envolve nessa tomada de decisão. Por isso a decisão não pode ser tomada na hora, no momento. Porque orando em Deus e avaliando as circunstâncias, o risco de você errar é mínimo.
é mínimo. Avalie as circunstâncias. Isso só é possível com sabedoria. Isso só é possível cheio da sabedoria do alto, aquela sabedoria que vem do Senhor, aquela que você pediu e que Ele dá livremente. Seja sábio no Senhor. Amém, queridos? A terceira luz que eu quero compartilhar com você, que vai me ajudar e te ajudar a tomar decisões certeiras, alicerçadas em Deus, são os conselheiros. A terceira luz são os conselheiros. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai. Sem diretrizes, ou seja, sem conselhos, sem informações, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. O que é ter conselheiros? Queridos, ande com pessoas experientes. Ande com pessoas que de repente já passaram por aquilo que você está passando. Conviva com pessoas que de repente já decidiram aquilo que você precisa decidir. Porque elas terão conselhos e bons conselhos para te dar. Ande com pessoas tementes ao Senhor, esse é o principal. Ande com pessoas que estão caminhando na mesma direção. Ande com pessoas que te levam mais perto de Deus. Esses são os bons conselheiros. Esses são os bons conselheiros. Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas cuidado. Cuidado com quem você deseja se aconselhar. Cuidado com quem você deseja se aproximar para pedir algum conselho. Sabe, querido, nós somos a média, entenda isso. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Conviva com pessoas que têm grandes conselhos para te dar. Pessoas mais experientes, pessoas que já passaram pelo que você passou. Por isso que o corpo de Cristo, chamado igreja, é importante, porque lá você convive com pessoas, lá você tem pessoas que estão caminhando na mesma direção, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, que podem te ajudar, que podem te aconselhar à luz da palavra, pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus, companheiros de jornada. Queridos, não perca tempo com pessoas que não te agregam nada. Não perca tempo com pessoas que não fazem você caminhar na direção de Deus. Essas não têm conselho nenhum para te dar. Aqueles que te aconselham, olha a vida dessa pessoa. Às vezes você está recebendo conselhos de pessoas que estão com a vida destruída. De repente você quer um conselho para o seu casamento e a pessoa está separada. De repente você quer conselho para o seu casamento, a pessoa está divorciada. Queridos, dar conselho é uma coisa muito séria. Todo aquele que aconselha tem que viver aquilo que aconselha. É que nem a pregação, tudo aquilo que eu falo aqui eu preciso viver. Tudo aquilo que eu falo em cima de um púlpito, eu preciso viver, tem que ser a minha vida. Porque se não for assim, eu estou indo contra a verdade da minha vida. Eu não posso falar aquilo que eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Então tome cuidado com quem você pede conselhos. Mas uma coisa fundamental é que você precisa de conselheiros, pessoas que te ajudam na tomada de decisão, principalmente aquelas mais complexas.
Essa luz é uma luz fundamental. Nós somos seres humanos, nós fomos criados para viver em comunhão. Nós fomos criados para viver juntos. Nós fomos criados para caminhar junto. Então, quer tomar uma boa decisão? Tenha bons conselheiros. Não pegue conselhos de pessoa qualquer, mas de cristãos experientes e, de preferência, pessoas que pensam diferente de você, que possam olhar para aquilo que você precisa tomar decisão com outros olhos. Amém? E a quarta e a última luz, essa eu considero uma das mais importantes. A quarta e a última luz para qualquer tomada de decisão na sua vida. Olhe para as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Porque dependendo da decisão que você vai tomar, ela te afasta do plano de Deus. Ela te afasta das promessas de Deus. Então, antes de tomar alguma decisão na sua vida, traga na sua memória aquilo que Deus tem para você. Observe se essa decisão que você vai tomar não vai te desviar desse caminho. Olhe para as promessas de Deus. Antes de tomar alguma decisão, peça a Deus um texto bíblico, um texto que oriente nessa decisão. Se o texto lhe disser não, é não. Se o texto for uma promessa de Deus para a sua vida, firme-se nessa promessa. Sabe, eu vou contar aqui um testemunho que eu ouvi e eu achei fantástico. O meu genro, ele trabalha com porta, ele assenta porta, ele coloca portas. E quando ele começou a trabalhar com isso, ele tinha saído de uma empresa e ele é muito bom nesses assentamentos de porta, ele coloca todo tipo de porta. Ele um dia começou a questionar a Deus porque o trabalho não fluía. O trabalho não fluía. E ele conversando com a sua esposa, com a minha enteada, conversando e vamos orar a Deus, vamos ver se é isso que Deus quer de mim, e começaram a orar. E foram na palavra de Deus, pegaram a palavra de Deus e começaram a ler. E é impressionante que a palavra de Deus começou a falar sobre portas. Portas colocadas em tal lugar, portas colocadas na entrada do palácio, portas colocadas na entrada do templo, portas colocadas em Jerusalém. O texto bíblico só falava em colocar porta. E ele tinha que tomar uma decisão, se ele continuava nessa profissão ou se ele tentava algo novo. E depois dessa palavra, ele falou, eu preciso continuar na minha profissão. Parece uma coisa banal, simples, mas a palavra de Deus falou diretamente com ele. E ele continuou até hoje nessa profissão, e hoje ele vai muito bem. Graças a Deus não falta serviço para ele, todo dia ele tem porta para colocar. Construções novas saindo, prédios novos saindo, uma casa sendo construída. Imagina uma casa que tem no mínimo 4 portas. Então, queridos, olhe para as promessas de Deus, busque na palavra de Deus aquilo que Deus tem para a sua tomada de decisão. Isso você consegue fazer no momento da primeira luz, que é o momento da oração. Busque o Senhor. Sabe, se o texto for uma promessa de Deus para você, se apegue nessa promessa. Se você vai tomar uma decisão e você recebe de Deus uma palavra, como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te tomo, eu te ajudo, eu te sustento pela destra da minha mão. De repente você recebe uma palavra como Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por isso.
De repente você recebe uma palavra como Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Queridos, vai tomar alguma decisão. Foque nas promessas de Deus. Foque nas promessas de Deus. Deus é bom. Deus, Ele só te quer ver bem. Provérbios capítulo 4, versículo 26, na nova linguagem de hoje. Não seja apressado em tomar decisões. Está escrito isso em Provérbios. Peça sabedoria a Deus. Aconselhe-se com pessoas sábias. Não confie nos seus sentimentos. Não faça isso, os sentimentos geralmente enganam. Sabe uma frase? Eu disse isso já algumas vezes aqui, mas existe uma frase que é uma frase do inferno e o mundo acaba aceitando. Quando dizem assim: siga o seu coração. O importante é o que o seu coração está dizendo, queridos. A palavra de Deus é muito clara, o nosso coração é enganoso. Não siga o seu coração. Eu de repente estou falando com pessoas aqui que sabem o que eu estou dizendo, quantas coisas sofreram porque seguiram o coração. Não siga o coração é enganoso. Não siga os seus sentimentos. O importante é ser feliz. Será? A felicidade é uma consequência de um relacionamento íntimo com Deus. Felicidade não é sentimento, é estado de espírito. Você pode estar no olho do furacão, mas você está feliz. Porque não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com Deus. Então, queridos, confie no Senhor em qualquer tomada de decisão. Entregue ao Senhor. Cuidado com o seu coração. Não siga o seu coração. Amém? Quer tomar uma decisão? Primeira coisa, ore. Segunda coisa, avalie as circunstâncias. Terceira coisa, receba bons conselhos de pessoas que já viveram o que você está vivendo, já passaram o que você está passando. E foque, vai tomar alguma decisão. Foque nas promessas que Deus tem para você. Com essas 4 luzes, essas 4 verdades, siga em frente, com fé, sem medo, acreditando que as próximas decisões da sua vida serão tomadas em Deus, através da oração, através das circunstâncias, através dos bons conselhos e através das promessas que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis ministrar no seu coração hoje. A palavra que Deus ministrou no meu coração. Essa é a palavra que Deus nos entregou nesta manhã. 4 luzes para uma decisão. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente possa começar o dia de hoje cheio da graça, cheio do favor de Deus, cheio daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Vamos crer nessa palavra, que essa palavra vai nos ajudar a tomar as decisões necessárias na vida, principalmente daquelas mais complexas, aquelas que exigem mais de nós. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesta manhã. Obrigado por nos acordar. Obrigado por nos trazer na Tua presença. Estar aqui com o Senhor é a melhor coisa. Não existe outro lugar melhor no mundo do que estar no centro da Tua vontade, na Tua presença sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra de hoje,
que nos fez entender que sim, temos sempre decisões a tomar. Sempre temos decisões para realizar na nossa vida, desde as mais simples como as mais complexas. Por isso, Pai, independente das circunstâncias, queremos sempre estar atentos à Tua voz, para conseguir tomar qualquer decisão segundo a Tua vontade e não a nossa. Obrigado, Senhor, por nos ensinar de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, que qualquer decisão que venhamos a tomar, a oração deve ser o ponto de partida. A oração deve ser o ponto principal, onde vai startar todo o processo de decisão na nossa vida. Que possamos verdadeiramente, antes de qualquer decisão, avaliar as circunstâncias, Pai. Pesar os pós, os contras, olhar para a nossa família, olhar para aqueles que estão conosco, se vão sofrer ou não, se vão ter reflexos ou não das decisões que de repente tomaremos. Por isso, Pai, nos ajuda a avaliar as circunstâncias. Coloca perto de nós pessoas, Pai, que possam ser verdadeiros conselheiros, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que andam nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, através de bons conselhos para a tomada de decisão. E que possamos em qualquer decisão focar nas tuas promessas. Que venhamos a não nos distanciar do Senhor por causa das decisões que tomamos. Pelo contrário, que possamos viver firmes na tua presença, crendo que o Senhor continua nos ajudando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoe em tudo. Que a tua boa mão esteja sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Eu não sei, Pai, se alguns deles têm alguma decisão para tomar hoje, uma decisão delicada, importante. Pai, que teu Espírito Santo venha derramar sobre eles sabedoria, graça, e que eles possam conduzir o dia de hoje no centro da tua vontade. Abençoa, Pai, abençoa em tudo, qualquer decisão que eles vierem a tomar, seja cheio da tua sabedoria. Pai, os abençoa, que eles possam viver uma vida íntima, profunda com o Senhor através da oração, através de um relacionamento íntimo e profundo. Isso vai garantir uma tranquilidade, uma paz de espírito para qualquer tomada de decisão. Obrigado, Pai, obrigado pela vida deles. Obrigado por cada um deles, Pai, que estão aqui todos os dias online, absorvendo a tua palavra, sendo alimentado por ela. Eles têm uma semana agora pela frente para começar. Que o Senhor os conduza em triunfo a cada dia e que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado na vida deles, na casa deles e na família. Obrigado, Pai, não oro só por eles, mas por aquele que assiste nossa live depois. Que eles sejam extremamente abençoados por essa palavra. Que eles possam entender essas 4 luzes na tomada de decisão e que eles venham a tomar a decisão alicerçado na tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, por essa dádiva, esse dom que o Senhor nos dá, chamado hoje, agora. Por isso, Pai, vem conosco, viver esse dia juntos, no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, querido.